Então eu quero muito que você entenda, e eu estou muito animado com essa nova fase da minha vida, porque eu creio que se Deus está elevando as pessoas desse altar, é porque aquilo que Ele vai fazer na igreja, irmão, é avassalador, em nome de Jesus. Eu comecei a estudar um pouco, e eu comecei a perceber que, se nós fôssemos hoje atravessar a galáxia a qual nós vivemos é a Via Láctea. Se nós fôssemos atravessar a galáxia, levaria 100 mil anos para completar o trajeto. 100 mil anos. Não é 2 anos, 3 anos, 100 mil anos para completar esse trajeto. E ele só seria completado nesse trajeto em 100 mil anos se nós viajássemos à velocidade da luz. A velocidade da luz, irmão, ela equivale a 300 mil quilômetros por segundo. Então, se existisse um carro que percorresse uma aceleração de 300 mil quilômetros por segundo, em 100 mil anos nós viajaríamos e completaríamos o trajeto de uma galáxia. Mas se você for estudar, não existe somente uma galáxia, existem milhares de galáxias. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando eu comecei a perceber isso, e eu comecei a buscar sobre isso, eu vi que no mundo existe mais de 1 trilhão de galáxias. E eu comecei a falar com Deus, e eu queria que você abrisse em Isaías capítulo 40, verso de número 21 e 22. Coloca para mim, Isaías 40, 21 a 22. Eu vou pregar de uma forma que eu nunca preguei, então vou acompanhar bastante aqui, e eu quero ir devagar. O texto vai dizer: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Quando nós vamos entender, o nosso Deus criou todas essas coisas, e Ele é maior do que todas essas coisas. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não, mas quando eu fui estudar, estima-se que somando todas as galáxias existem mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. Salmos de número 147, verso de número 4. Coloca para mim, por favor. O que está escrito lá? Quem pode ler para mim? Não apareceu ainda? Salmos 147, verso de número 4. Uau! Ele determina o número de estrelas. Que Deus é esse? Ele conhece o nome de todas as estrelas. Ele chama cada uma pelo nome. São 10 sextilhões de estrelas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que fundamenta a nossa vida. Mas existe um princípio de toda a criação, e eu queria que nós trabalhássemos em cima desse princípio. Gênesis capítulo 1, verso de número 3. E eu queria que você deixasse em Gênesis capítulo 1 aberto. O texto diz: e Deus disse, haja luz, e houve. Deus disse, repita comigo, Deus disse. Uma palavra saiu da boca de Deus. Verso de número 9, o que está escrito no verso de número 9? Então Deus. Verso de número 11, então Deus. Vai comigo, verso de número 14, então Deus. Verso de número 20, então Deus. Se você for no verso de número 24, verso de número 26, então Deus. O princípio criativo de todas as coisas da terra é a palavra.
Então, entendendo que o princípio criativo de todas as coisas é a palavra, nós vamos entender algo muito profundo que o centurião romano entendeu quando se encontrou com Jesus. Um estrangeiro um dia chega até Jesus e, olhando para Jesus, Flávio, ele diz assim: ó, meu servo está ferido. Jesus disse: não se preocupe, vamos até a sua casa e eu irei curá-lo. Mas naquele momento, aquele centurião olha para Jesus e diz: eu sou alguém que tenho soldados que me servem, e quando eu digo a um soldado vai, ele vai, quando eu digo venha, ele vem. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra, uma única palavra, pode curar o meu servo. Eu quero declarar aqui sobre esse lugar, irmão. Se você entender o que eu vou pregar aqui nessa noite, uma única palavra pode transformar vidas nesse lugar. Eu comecei a conversar com o Senhor, e o Senhor começou a me mostrar, enquanto eu caminhava, enquanto eu fazia algumas coisas, Ele começou a me lembrar: irmão, eu estou vivendo algo que eu não sei mensurar. Eu não estou falando isso por soberba, cara, eu sei lá, eu estou, tipo assim, eu tenho 13 a 14 anos no Evangelho, e parece que eu comecei a aprender tudo agora. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu não sei nada. E o Senhor começou a me mostrar: tudo que você um dia declarou, tudo aquilo que você liberou palavras, está acontecendo. Todas as palavras que saíram da tua boca está acontecendo, porque o princípio criativo é a palavra. A palavra, ela tem poder para dar vida e morte, bênção e maldição. A palavra que sai da nossa boca, Gênesis capítulo 1, verso de número 26, diz que quando Deus formou o homem, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele colocou os atributos de Deus, alguns dos atributos de Deus no homem, e um desses é o princípio da palavra. O princípio criativo, irmão, tudo aquilo que você fala gera algo na terra. Todas as palavras que saem da sua boca geram algo na terra. E quando nós vamos observar as palavras que têm saído da tua boca, a pergunta é: o que é que você tem criado? O que é que você tem criado com as suas palavras? O que é que você tem lançado ao mundo? O que é que você tem declarado ao mundo? Muitos de nós estamos dizendo palavras destrutivas. Muitos de nós estamos liberando palavras de destruição para as nossas próprias vidas. Nós nos esquecemos, ou até mesmo não tivemos informação. Toda palavra que você lançar, você será cobrado por cada uma delas. E o Espírito Santo começou a me lembrar: peça perdão pelas vezes a qual você disse isso, isso, isso. Por muito tempo eu fui criado sem pai, e o fato de eu ter sido criado sem pai, eu criei alguns títulos ou algumas narrativas ao meu respeito. E uma delas é: eu sou rejeitado, eu fui rejeitado. E eu sempre ficava declarando isso sobre a minha vida. As pessoas são más, as pessoas são ruins, é tudo manipulação, é tudo um jogo. E aquilo ficava saindo da minha boca, e cada vez mais eu reforçava aquilo. Palavras que eu ficava lançando, palavras que eu ficava dizendo, e tudo isso vai criando um ambiente ao seu redor, irmão. Todas as palavras que você declara começam a construir um ambiente. O ambiente que você vive hoje, o mundo e a realidade que você vive hoje, foi criado através das palavras que você diz. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Muitos de nós dizemos várias vezes: o meu casamento, eu nunca serei feliz no meu casamento. No meu casamento não vai dar certo. Essa mulher aí, esse meu filho, essa minha igreja. E nós vamos lançando palavras. Nós vamos declarando palavras de destruição. Nós fomos colocando trilhas por onde andávamos através das palavras a qual nós fomos lançando. Então nós amaldiçoamos muitas coisas da nossa vida hoje através de palavras que dissemos lá atrás. Amaldiçoamos pessoas, amaldiçoamos relacionamentos, amaldiçoamos os nossos filhos. O centurião entendeu algo que a igreja custa entender: a palavra tem poder. A palavra tem poder. E quando eu digo a palavra tem poder, a pergunta que eu te faço: isso te assusta ou te conforta?